Bom, aqui eu faço uma pequena introdução sobre política econômica para a gente entrar com... falar mais detalhes sobre a política monetária. A política monetária está inserida na política econômica do governo de uma maneira geral, né? A política econômica é um conjunto de políticas realizadas pelo governo com a finalidade de influenciar a trajetória de crescimento, com equilíbrio interno, ou seja, baixa inflação e pleno emprego, e externo, um equilíbrio aí no balanço de pagamentos, né? Esse equilíbrio no balanço de pagamentos é sempre discutível qual o nível, mas, em geral, é um equilíbrio na balança de transações correntes. Você não ter grandes déficits em transações correntes, né? Como a gente teve recentemente, estamos fazendo um ajuste muito forte nesse aspecto, né? Quais são as políticas que compõem a política econômica? A política fiscal, política monetária e política cambial. São as principais políticas de governo. Política fiscal é a política de gasto e receitas do governo, né? Se o governo tem déficit ou não tem, né? Se está gastando mais ou menos, né? A importância disso em termos de demanda agregada, isso também vocês vão discutir muito em macroeconomia, né? A política cambial é, como eu já falei aqui, a forma como o Banco Central atua no mercado de câmbio. No nosso caso, é um sistema de câmbio flutuante, então o Banco Central não atua para fixar o nível da taxa de câmbio. E a política monetária que a gente vai ver com mais detalhes. Os pilares básicos da política econômica no Brasil são esses: meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Como eu falei, o regime de metas é relativamente recente, né, historicamente. Ele foi criado em 99, logo após uma crise cambial muito séria que nós tivemos, né? A gente teve o Plano Real em 1994. Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês da evolução da taxa de câmbio, vocês vão ter noção dessa evolução da crise cambial em 99, né? A taxa de câmbio no Plano Real foi importante como uma âncora nominal, ou seja, o Banco Central, o governo mantinha a taxa de câmbio num certo nível para que os agentes econômicos vissem a taxa de câmbio como uma âncora uma âncora que vamos dizer, levava à convergência das expectativas para uma determinada variação, né, de preços, né? Isso foi sendo, vamos dizer, a taxa de câmbio foi sendo administrada. Nessa época, realmente, a taxa era administrada, o Banco Central atuava para manter ela num determinado nível, né? Ela foi sendo administrada entre 94 e o final de 98, houve uma série de crises, nós tivemos perdas de reservas e tal. E na última crise nós não conseguimos manter a taxa de câmbio, porque hoje houve uma corrida contra o real, né? E tivemos que fazer uma desvalorização muito forte, né, no início de 99. Isso gerou também um impacto inflacionário grande, né? E foi nesse momento que, com o fim dessa âncora nominal, que era a taxa de câmbio, o Banco Central decidiu adotar o regime de metas para criar essa nova âncora nominal, que é, vamos dizer, a meta estabelecida pelo Conselho Monetário, né? Então, você estabelece uma meta de inflação de 4,5% e o Banco Central atua para que essa meta seja crível e que isso sirva para convergir as expectativas dos agentes, ou seja, os agentes econômicos vão reajustar os preços, levando em conta aquela meta. Portanto, vamos dizer, os preços tendem a convergir para aquele nível que foi estabelecido. Pois não. Vamos dizer, um preço na economia que serve como referência para os agentes econômicos reajustarem
os seus preços, né? Então, quando você tinha vamos dizer, o câmbio, e o câmbio é um preço muito importante na economia porque ele estabelece o preço dos bens que são importados relativamente aos bens nacionais, né? Então, quando você tem uma variação do câmbio ao longo do tempo, né, que serve como referência para os outros preços da economia, né, ele está sendo uma âncora nominal. No caso das metas de inflação, essa âncora vai ser a própria meta, né? Ou seja, você está dizendo que o governo, o Banco Central, vai fazer tudo para que aquela meta seja alcançada. Então, os agentes econômicos vão reajustar os preços levando isso em conta, né? Se eles reajustarem muito acima do que o Banco Central, a meta que foi estabelecida pelo Conselho Monetário e está sendo perseguida pelo Banco Central, isso pode ter efeitos em termos das suas, vamos dizer, decisões de oferta de produtos e tal, e da própria demanda. Isso, por exemplo, se uma determinada empresa reajusta seus preços muito acima do que as outras estão reajustando, né, ela provavelmente vai perder mercado, né? Se vamos dizer, essa meta aí ela é crível, né? Se todos os agentes acham que se a meta vai ser alcançada, né, eles vão tender a reajustar os preços naquele nível, né? Ou até, dependendo das condições de mercado, cada mercado vai ter seu nível de reajuste, né? E muitos, vamos dizer, muitos setores são, inclusive, administrados, que a gente chama de preços administrados, são fixados pelo próprio governo, tipo gasolina, contas de energia elétrica, né? Então, depende de cada setor essa questão do reajuste, mas o fundamental é que essa indicação da meta, né, leva, e se ela é crível, leva os agentes a convergirem para aquele nível de reajuste. Como eu já falei bastante, o objetivo é ancorar as expectativas inflacionárias e o instrumento utilizado para alcançar essa meta é a taxa de juros de curtíssimo prazo, né, a Selic. Isso a gente vai ver com mais detalhes. As metas para 2016, as metas são estabelecidas com 2 anos de antecedência, então já foi estabelecida a meta de 2017. A de 2016 é 4,5 com 2 pontos percentuais de banda, né? Ou seja, a meta é considerada alcançada se tiver nesse limite de 2,5 a 6,5 para 2016. Houve uma alteração na banda de 2 pontos percentuais para 1,5 ponto percentual a partir de 2017. Então, a meta vai ser considerada alcançada se ela for de 3 a 6 em 2017, né? Ou seja, esse intervalo aí da banda diminuiu, né? Ele agora é de 3 pontos percentuais, quando antes era de 4. Há uma exigência de prestação de contas, né, pelo Banco Central. O presidente e os diretores vão a audiências regulares no Congresso. E no caso de descumprimento da meta, né, o presidente do Banco Central tem que fazer uma carta aberta ao ministro da Fazenda, que aconteceu agora nesse último ano, né, de 2015. O presidente do Banco Central enviou uma carta explicando por que a meta não foi cumprida. A inflação em 2015 chegou a 10,7%, né? Bom, as características de um regime de meta de inflação. Bom, primeiro você tem que escolher qual índice você vai utilizar para, vamos dizer, verificar se a meta foi alcançada. No nosso caso, existe essa possibilidade de usar um índice cheio ou um núcleo de inflação. O que é um núcleo de inflação? É você pegar um determinado índice de preços e expurgar certos reajustes. Por exemplo, reajustes sejam muito voláteis, alimentação,
determinados bancos centrais usam um núcleo de inflação para aferir se a meta foi alcançada, expurgando preços de alimentação, de combustíveis, né, que são preços muito voláteis, né? Aqui no Brasil, o preço de combustível não é tão volátil assim, mas em outros países que seguem uma lógica de mercado, ou seja, o petróleo caiu agora para $40, estava a 120 há um ano e meio, 2 atrás. Nesses países, os preços dos combustíveis caíram, refletindo essa queda no preço do petróleo, né? Se o petróleo voltar a 60, 80, os preços dos combustíveis também vão refletir essa lógica, né? Então, são preços muito mais voláteis, né? Então, alguns bancos centrais utilizam o núcleo de inflação. No nosso caso, nós usamos o IPCA, que é um índice calculado pelo IBGE, né? Pesquisa do IBGE. Ele é um índice que leva em conta famílias, orçamentos de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, ou seja, é um índice que tem uma abrangência muito grande aqui no Brasil, né? E é usado sim, o índice cheio, né? No Brasil não se decidiu a usar núcleo de inflação, né? A definição da meta pode ser pontual ou por intervalo, né, com banda. No caso da banda, ainda existe a alternativa de ter ou não a meta central. No caso brasileiro, a gente decidiu usar intervalo com meta central. Ou seja, a gente tem uma meta que é 4,5, com essa banda aí de 2 pontos em 2016 e 1,5 ponto em 2017 em diante, né? O horizonte da meta é o período em que você vai alcançar a meta, né? No nosso caso é o ano calendário, ou seja, a meta é avaliada dentro de um determinado ano calendário, 2015, 2016, né? De janeiro a dezembro. Existem outras formas de aferir isso, um prazo móvel ao longo do tempo, de 12 meses ou de 36 meses, ou a meta pode ser alcançada num período, um prazo mais longo, né? Isso também, vamos dizer, está definido dentro do normativo, né, que estabeleceu o regime de metas, né? É fundamental também, é uma característica importante do sistema de metas, a transparência, né? Então, o Banco Central e, em especial, o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, tem que se comunicar muito bem com os agentes econômicos, de uma forma geral, com a sociedade, mostrando, né, a importância da meta inflacionária, do cumprimento da meta, né, e como ele vai cumprir essa meta, né? E aí, algumas publicações do banco são fundamentais. Eu cito aqui as atas do Copom e o relatório trimestral de inflação, em que o banco, na ata do Copom, o banco explica por que ele tomou aquela decisão naquela reunião específica, né? Inclusive agora constam os votos dos diretores, né? Como cada diretor votou, né? Não só o placar, mas também como nominalmente cada diretor votou, né? E há uma argumentação, né, procurando explicar como foi realizada a decisão, né? O Copom é o Comitê de Política Monetária que foi criado antes do regime de metas, mas, vamos dizer, ele se tornou mais importante a partir do regime de metas com essa função de definição da meta da taxa Selic. O que é o Copom? É um comitê formado pela diretoria colegiada do Banco Central, os diretores e o presidente, né? Ele se reúne 10 vezes por ano, né? As reuniões são realizadas de 45 em 45 dias, numa terça e numa quarta. Na terça-feira, há uma exposição de chefes de departamento
sobre a situação econômica, né, a conjuntura econômica, a conjuntura interna, a conjuntura internacional, a situação dos mercados, tanto internamente quanto os mercados internacionais, né? E são muitas exposições ao longo da terça-feira. E na quarta-feira há um novo encontro, onde só participam os diretores e o chefe do Departamento de Pesquisa do Banco Central, que é o responsável pelos modelos de projeção do Banco Central. Então, ele é o único chefe de departamento que participa no segundo dia. No segundo dia, há a votação, né, sobre a decisão proposta, como eu falei, pelo diretor de política econômica, né? E aí, em geral, essa decisão ela é tomada já depois que os mercados fecharam, divulgada por meio de um comunicado do Banco Central, né? Então, é uma forma bem institucionalizada hoje de realizar as decisões de política monetária, o que não acontecia no passado, né? Acho que esse desenvolvimento institucional do Banco Central e especificamente da política monetária é muito importante, né, para tornar o ambiente mais transparente, a política monetária ter maior credibilidade, né? E nesse caso, essas publicações são também muito importantes, porque elas revelam a posição do Banco Central e, em especial, do Copom sobre, vamos dizer, as perspectivas para a economia, né? Tanto as atas quanto o relatório trimestral de inflação, que é divulgado pelo diretor de política econômica, como o próprio nome diz, trimestralmente, né? Aqui eu trago um histórico das metas, né? Como eu falei, foi criado o regime de metas foi criado em 99. A primeira meta estabelecida foi 8%, né, de inflação, e foi atingida, né, porque o limite era de 6 a 10, né? Foi 8,94. Aí uma série de resultados, né, que ficam mais claros, inclusive, aqui nesse gráfico, né? Eu trago desde o início, né? Essa linha pontilhada é a banda, né? E a linha vermelha é a meta central, né? Então, vocês verificam que houve alguns anos em que o Banco Central não atingiu, principalmente ali no início, né, que houve vários choques. 2001 foi aquele choque do apagão, né? 2002 foi o choque da eleição presidencial, que houve uma desvalorização muito forte, muito acentuada do câmbio, né? E isso refletiu tanto em 2002 quanto em 2003, né? Depois as metas também foram ajustadas em alguns anos, né? E a partir de 2005, se eu não me engano, ela vem sendo 4,5 e vem sendo cumprida até o ano passado, né? Em que houve um descumprimento também por um choque de preços administrados muito grande, né? Na verdade, boa parte dessa inflação aí foi, vamos dizer, os reajustes de determinados preços, principalmente a energia elétrica, né? Mas também gasolina, e isso com impactos secundários nos outros preços, né? Isso levou a inflação a 10,7. A batalha agora do Banco Central é trazer novamente essa inflação para a meta central, né? Perspectiva trazê-la pelo menos para o limite superior este ano, e no próximo ano a busca é da meta central, né, dos 4,5. O fato da economia estar num momento de recessão muito grave ajuda nesse sentido, né?
Você tem uma economia que está... a demanda está muito contida, né? Os preços tendem a ser reajustados para um nível mais baixo, né? Se as empresas não têm demanda, a tendência é que elas reajustem menos os preços, né? Vocês veem em serviço, né? Os restaurantes. Hoje, aqui em São Paulo, você vai em vários restaurantes hoje, o que tinha 2 anos, 3 filas na porta, não tem mais, né? Então, esse dono do restaurante vai pensar 2 vezes em reajustar os preços do seu cardápio, né? Isso vale para os outros setores, né? É claro que há rigidez em determinados setores, há a questão dos preços administrados, mas, vamos dizer, a tendência geral seria que você tivesse um impacto forte da recessão sobre os preços, né?